Então, minha amiga Geise Portela me fez uma pergunta a respeito de João, né? João capítulo 3:16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer quer dizer o quê? Que não pereça nesse mundo, que não se perca nesse mundo. Todo aquele que nele crê, entendeu? Mas não quer dizer só crer, o termo crer. Eu creio em Deus. Tem muita gente que fala, eu creio em Deus. Muita gente diz que crê em Deus, mas que Tiago capítulo 2:19 diz que Satanás crê que estremece. Satanás crê muito mais do que qualquer um ser humano nesse mundo. Crê que estremece, mas não obedece. E foi condenado na cruz do Calvário. Do mesmo jeito é eu e você, ao contrário de Satanás. Nós fomos comprados na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro. Por Jesus Cristo pagou um preço alto pela nossa vida, nossa vida eterna, entendeu? Mas isso não quer dizer que Jesus Cristo mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não quer dizer que através disso nós temos a liberdade de viver pecando, fazendo coisa errada, mentindo, se prostituindo, roubando, desonrando pai e mãe, dando falso testemunho, adorando falsos deuses e outras coisas a mais que a Bíblia condena. Jesus Cristo não veio para nos dar liberdade para isso, mas sim para nos salvar daquilo que nenhum de nós daria conta de se salvar, da condenação que Adão e Eva nos deu lá no Jardim do Éden. Porque Deus deu para Adão e Eva esse mundo, para Adão e Eva cuidar desse mundo. Mas Eva, por causa da sua usura, da sua ganância, da sua abominação, quis ser igual a Deus. Porque Eva lá no Éden quis ser igual a Deus. Porque Satanás falou para ela, Satanás falou para ela, o que é que daquela fruta lá Deus disse que nós podemos comer de qualquer uma fruta, mas aquela que está no meio do jardim do Éden não podemos comer. Deus disse, foi assim que Deus disse? Foi. Não, isso é conversa viada. Sabe por que ele falou isso para vocês? Porque ele sabe que o dia que vocês comer, vocês vão abrir os olhos e vocês vão ser igual a Deus. Olha o que Satanás implantou na mente de Eva. E Eva aderiu àquilo que Satanás falou. A arrogância e a usura, a prepotência feminina, a usúria, né? A individualidade feminina, o que fez? Você é igual a Deus. Adão nunca quis ser igual a Deus. Não estou aqui defendendo o homem, mas eu estou defendendo a palavra de Deus, a verdade. Estou falando a Bíblia, estou falando de palavra de Deus. Adão e Eva nunca quis ser igual a Deus. Adão, né? Mas Eva quis ser igual a Deus. A mulher, a grande maioria da mulher, 90%, é egoísta, individual, pensa em si própria, não pensa em mais ninguém. E foi isso que Eva fez. Não pensou em Adão, não pensou em Deus, não pensou nas consequências, não pensou em nada, só pensou em ser Deus. Então o que aconteceu? Ali ela entregou, Adão, o poder desse mundo para Satanás governar. Por isso que o próprio Deus chama na Bíblia o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás é o príncipe desse mundo. Porque Adão e Eva entregou esse mundo para eles. E lá, quando Satanás mostrou para Deus tudo a riqueza desse mundo, ele disse que tudo é meu, porque a mim, e tudo isso eu te dou se tu prostrar de me adorar, porque isso a mim foi dado. Então ele disse que tudo isso foi dado para ele. Por quem? Por Adão e Eva. Por isso que Deus chama ele de príncipe desse mundo. Aí Deus, para salvar a humanidade, mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê, mas não só crê. Crê que Deus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas não nos dá a liberdade de viver em pecado, porque o próprio Satanás crê que estremece, mas não obedece e se perdeu. E nós também não será diferente se nós não viver em obediência, viver conforme que Deus manda, e a Bíblia diz, nós vamos se perder também. É isso que Deus está falando a respeito desse texto. Espero que você tenha compreendido o que eu estou falando.